A placa-mãe é a principal placa de seu computador, ou seja, é um elemento-chave no sistema que permite a conexão de todos os demais componentes, tais como placas controladoras de discos e vídeo, placas de som, dentre outras placas secundárias, além dos pentes de memória RAM e chips, enfim, todos os elementos essenciais para o funcionamento do computador. Algumas placas-mãe, como as atuais, possuem, além dos slots para conexão de placas de expansão, interfaces on-board, ou seja, um recurso para a conexão de componentes externos, dispensando a placa de extensão ou controle destes componentes. Por exemplo, nesta placa-mãe apresentada, não é necessário encaixar a placa de som no slot PCI, já que ela é um de seus componentes on-board. Placas mais antigas, como as do 386 e 486, por exemplo, vinham com o processador soldado no soquete, o que impedia a atualização do sistema para um processador mais potente. Hoje em dia, com a utilização do soquete do tipo ZIF, é possível ter um computador mais rápido somente com a troca do processador. Pentes de memória estão conectados através de slots específicos, podem ser adicionados para melhorar ainda mais a performance de seu computador. Estes pentes fazem parte da memória RAM, memória de acesso aleatório, a qual aumenta a velocidade de processamento do sistema à medida que é acrescida com a fixação de novos pentes. É muito importante também que o ventilador do processador, chamado cooler, esteja em perfeito funcionamento, pois, do contrário, pode comprometer seriamente o funcionamento da máquina e até mesmo queimar o processador, o que lhe traria despesas extras, além da provável perda de dados. Se o sistema começar a ficar totalmente instável, não importando o que se faça, desconfie do cooler e faça um teste de verificação. Abra o gabinete da CPU e ligue o computador. Se o cooler não funcionar no momento em que o micro for ligado, desligue-o e faça a troca do ventilador o mais rápido possível. Para não forçá-lo, é bom usar uma pasta térmica, que deve ser colocada entre o cooler e o processador. Neste local encontram-se as interfaces do tipo IDE para a conexão de unidades de disco rígido, disco zip, CD-ROM, fitas DAT e ainda DVD. Numa placa do tipo on-board existem normalmente duas interfaces IDE, a primária e a secundária. Cada uma pode controlar até 2 dispositivos ao mesmo tempo. Conclui-se então que uma placa como esta pode suportar até 4 dispositivos IDE. Separadamente, uma placa on-board possui uma interface controladora específica para unidades de discos flexíveis ou disquetes. Assim, as IDEs não correm o risco de sobrecarga, mesmo porque foram projetadas para controlar unidades cujos discos possuem capacidade de armazenamento incomparavelmente maior do que a dos disquetes. Periféricos internos são todos os dispositivos instalados no interior do gabinete e que, de alguma forma, são conectados à placa-mãe via slot ou interface. A interface, por sua vez, é um circuito eletrônico inserido num chip, que pode estar localizado diretamente na placa-mãe ou numa placa de expansão. Os periféricos internos mais comuns são disco rígido ou HD, drives de disquetes, CD-ROM, DVD e fax modem. A configuração do clock da CPU é determinada pelo modelo da placa-mãe utilizada. Os modelos atuais configuram automaticamente o clock suportado pela CPU e pelo barramento de memória. Somente placas-mães produzidas antes de 2001 ainda necessitavam de configuração manual do clock. Para que você entenda com mais facilidade, vamos usar como exemplo a placa-mãe M577 fabricada pela PC Chips. Esta placa utiliza barramento de memória PC100, suporta CPUs Pentium P54C e P55C MMX e opera com até 350 MHz. Seu barramento de memória pode operar em 66 ou 100 MHz, independentemente do clock escolhido para a CPU. Nesta placa, a programação do fator multiplicador e do clock externo é feita pelos jumpers JP5 e JP9, respectivamente. Observe agora em seu vídeo alguns exemplos de configuração. É importante relembrar que este tipo de informação só pode ser obtido com segurança no manual da placa-mãe utilizada. Jamais tente configurar uma placa-mãe sem ter o manual em mãos.
O termo upgrade está diretamente relacionado em português às expressões melhorar a qualidade e elevar o nível. Em uma única palavra, podemos traduzi-lo como atualizar. E é isso que acontece quando você substitui alguns itens de seu computador a fim de melhorar sua performance, aumentando sua velocidade de processamento. Entre os elementos que mais requerem atualização, podemos citar memória RAM, processador e disco rígido. A expansão da memória RAM, ou seja, a adição ou substituição dos pentes de memória, é o upgrade mais comum entre os usuários. A colocação é simples, mas exige certos cuidados para não danificar os encaixes dos soquetes e também as próprias plaquetas ou pentes. O limite máximo de memória que um computador pode ter depende do modelo da placa-mãe utilizada, ou seja, da capacidade de seu chipset. Algumas não permitem mais do que 512 MB de memória RAM. Outras permitem que se atinja a casa dos 4 GB. Por exemplo, as placas-mães Shuttle AV40 e AV40R utilizam um chipset que reconhece memória DDR-SD-RAM, com capacidade máxima para 1.5 GB. Já uma placa-mãe modelo PC100 aceita, no máximo, 768 MB. Antes de fazer o upgrade do processador, é preciso saber que modelos a placa-mãe utilizada aceita. Esta descrição pode ser encontrada no manual da placa, ou mesmo por meio de consultas a sites especializados na internet. Vejamos um exemplo de como substituir o processador de um computador cujo soquete seja do tipo ZIF, comum em equipamentos Pentium. Com o computador desligado, inclusive da tomada, e o gabinete já aberto, retire com cuidado o cooler. Ele é fixado através de presilhas. Aperte essas presilhas para soltá-lo se necessário. Em seguida, levante a alavanca ao lado do soquete, liberando o processador. Puxe o processador para cima até que esteja completamente livre. Coloque o outro processador de forma que a marca do pino 1 coincida com a marca no soquete. Pressione até encaixar. Abaixe a alavanca para que o componente fique fixo ao soquete. Feche o gabinete, religue o computador e experimente sua nova configuração. É bom salientar que a troca de um processador não envolve só estes passos. Por exemplo, não se pode também tão simplesmente trocar o processador de um Pentium 3 para o Pentium 4. Neste caso, é necessário trocar a placa-mãe para uma adequada a este último processador. A substituição de um HD também não exige uma técnica específica, apenas todo o cuidado para não ser danificado. Veja um exemplo. Com o computador desligado também da tomada e o gabinete aberto, desencaixe primeiramente os cabos que estão conectados na parte de trás do HD. Use uma chave Phillips para remover os parafusos que prendem o HD em cada um de seus lados. Retire-o devagar, com cuidado para não danificá-lo. Coloque o novo HD na mesma gaveta onde se encontrava o anterior. Parafuse-o para fixá-lo. Reconecte os cabos da mesma forma que estavam conectados ao outro HD. Feche o gabinete e religue o computador. Geralmente, quando se troca um HD, o computador já o reconhece e faz automaticamente suas configurações. O que torna-se necessário a partir de agora é formatar o novo HD com os comandos fdisk e format, antes de instalar o sistema operacional e os demais aplicativos. Caso tenha alguma dúvida, consulte os tópicos de inicialização e formatação do disco rígido no fascículo 3 deste curso. Todos os componentes do computador comunicam-se entre si, fazendo a troca de informações na forma de pulsos elétricos. Para que isso seja possível, é necessário um componente físico, um meio pelo qual os pulsos possam trafegar. Esse meio, chamado barramento ou bus, trata-se de um conjunto de vias metálicas no circuito impresso da placa-mãe, que fazem a conexão entre processador, memória, chipsets e interfaces. O barramento mais comum é o denominado local. Ele permite a comunicação entre o processador e as memórias RAM e cache externa. O barramento local é o mais rápido, sendo composto, na verdade, por 3 outros barramentos: de dados, de endereço e de controle. O bus de dados é a via pelo qual trafegarão os sinais elétricos entre o processador e a memória RAM, ou entre o processador e a porta dos periféricos. Uma das características mais fortes do barramento de dados é que ele é bidirecional, isto é,
Os sinais podem fazer o tráfego de ida e volta entre os componentes. O processador utiliza o bus de dados para ler ou gravar informações na memória RAM. O bus de endereço é utilizado pelo processador para que o mesmo faça o endereçamento dos dados de forma correta na memória. Sua capacidade em bits dependerá do número de linhas ou vias de endereços do processador, que normalmente chega a 32 bits. Processadores mais novos, como o Pentium Pro, por exemplo, chega a 36 bits. O bus de controle é a via pelo qual trafegam os sinais de controle geral da CPU. Ele é gerenciado por um componente chamado unidade de controle, uma das seções da CPU. A UC, como também é chamada, é responsável pela geração de sinais de controle, sinais de sincronização, leitura e escrita de memória, leitura e escrita de interfaces, dentre outras operações que auxiliam no processamento dos dados. Para que os fabricantes e usuários de computadores não sofressem tanto com a possível incompatibilidade entre os sistemas, convencionou-se criar padrões também para os barramentos. Os mais comuns e conhecidos são comentados neste tópico. Veja. ISA é o padrão de barramento mais antigo, de 16 bits, criado ainda para os PCATs. É compatível com os posteriores padrões EISA e VESA. Geralmente as placas-mãe mais novas trazem apenas um slot com o padrão ISA, pois não é mais comumente utilizado. PCI. Desenvolvido pela Intel e utilizado por vários modelos de placas, trata-se de um padrão de 66 MHz, 64 bits de dados e 32 bits de endereço. Se tem 64 bits de dados, significa que permite a transmissão dos mesmos para a memória RAM a 64 bits por segundo, ou seja, 4 vezes mais rápido do que o padrão ISA. O padrão PCI foi também aplicado nos PCATs, a partir do momento em que o sistema operacional Windows passou a reconhecer os periféricos novos que o usuário instalava, um recurso denominado Plug and Play. AGP. Padrão desenvolvido também pela Intel com a finalidade de acelerar a transferência de dados da RAM para a memória de vídeo, permitindo assim gerar no monitor imagens com mais qualidade e nitidez, mudança de quadros com maior rapidez em animações, videoconferência, dentre outras aplicações que exigem maior performance do monitor de vídeo. O barramento AGP opera com uma taxa de transferência de 66 MHz, 32 bits, a 264 MB por segundo. O barramento AGP tem um variante chamado AGP Pro, desenvolvido para placas de vídeo AGP Pro que consomem mais energia do que as placas AGP convencionais. Firewire. Tipo de barramento normalmente empregado em periféricos com interface SCSI. Isso quer dizer que é usado em unidades de disco rígido, unidades de CD-ROM, zip drives, dentre outros. Este barramento foi desenvolvido pela Apple, mas seguindo especificações já existentes nos anteriores ISA, VESA, PCI e outros. A taxa de transferência do barramento Firewire é de 400 milhões de bits por segundo, ou 400 megabits por segundo, o que equivale a 50 milhões de bytes por segundo. O Firewire é um forte concorrente na substituição do padrão SCSI. USB. Padrão de barramento desenvolvido pela Intel, o qual permite não só maior velocidade de transferência, como também a conexão de múltiplos periféricos numa só tomada, até 127, dependendo da capacidade geral do sistema. É comum encontrar periféricos que operam sob este padrão, tais como teclados, mouses e scanners. A característica Hot Plug atribuída ao barramento USB ilustra o fato de o periférico USB poder ser conectado ou desconectado com o computador ligado.